E eu quero compartilhar uma palavra nessa noite que está no livro de Salmo, capítulo 32, mas eu vou pedir que o grupo ali da mesa, antes de abrir no Salmo 32, você pode deixar aberto aí a palavra do Senhor. O grupo da mesa possa abrir em Romanos, capítulo 7, versículo 15. Amém? Deixe você aí a sua Bíblia aberta em Isaías, em Salmo 32, mas nós vamos fazer uma pequena introdução, amém? Nesse texto. Diz assim: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Não entendo o que faço. Você já fez uma pergunta para você mesmo, ou já fez essa declaração do apóstolo Paulo? Eu não compreendo por que eu faço isso. Eu não compreendo esse meu modo de agir. Eu não compreendo porque eu ainda continuo sendo esse tipo de pessoa. Eu não compreendo porque a ira ainda é uma realidade na minha vida. Eu não compreendo por que eu tenho dificuldade de perdoar. Eu não compreendo porque eu sou uma pessoa difícil de lidar. E a pergunta talvez nessa noite fosse: por que todas essas coisas acontecem? Por que eu faço o que eu não desejo? Por que eu continuo praticando aquilo que eu detesto, aquilo que eu odeio? Por que volta e meia eu sou pego em situações em que eu me traio? Essa era a indagação do apóstolo Paulo. Esse era o questionamento diário do apóstolo Paulo acerca da sua vida. O apóstolo Paulo, ele lutava com essa pergunta dentro dele. O versículo 16, ele vai falar: e se faço o que eu não quero, admito que a lei é boa. 17. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, o que Paulo ele está falando é que o problema de existir essa pergunta, de nós não entendermos por que a gente não consegue amar pessoas. Imagina, cristão deixa de amar alguém, né? Imagina, tem algum cristão com problema de não gostar de alguém? Você nunca viu aquela declaração: meu santo não bate com o da irmã? Irmão, vamos fazer um culto de descarrego, porque que santo é esse que você tem que não é o que eu tenho? Porque o que habita em mim é o Espírito Santo, e ele é o Espírito do amor, ele é o Espírito de Cristo, ele é o Espírito da bondade, ele é o Espírito da tolerância, ele é o Espírito da paz, não é? Então, se é outro santo que ele tem, realmente nós temos grandes problemas. Esse santo precisa sair fora, não é? Talvez o nosso problema seja porque eu sou uma pessoa que não consigo encontrar alegria na vida. Você já vai entender por quê. E o apóstolo Paulo diz: eu não consigo compreender esse meu modo de agir. Essa minha insistência em fazer coisas que eu detesto, mas que não consigo deixar de fazer. Talvez nessa noite você seja alguém que luta com isso. E nós queremos nessa noite comunicar para você, o Espírito Santo quer comunicar, que tem solução para o teu problema. Há solução para a tua tristeza. Há solução para a tua doença. Há solução para o teu mau hábito. Porque isso não é vício, isso não é fraqueza moral, isso não é doença, isso não é maldição hereditária, isso não é a história que você teve no passado. O nome disso é pecado. O versículo 17 diz: nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E a gente tem o costume de dizer assim: eu tenho um problema. Eu tenho um problema, pastora. Eu tenho um problema, eu sou irado. Não, irmão, você tem um problema assim complexo, como ontem nós tratamos. O teu problema é pecado. É por causa do pecado que você não consegue compreender o teu próprio modo de agir.
É por causa do pecado que há várias áreas na tua história que você não consegue resolver. É por causa do pecado que você detesta, mas continua fazendo. Eu não queria mentir. Eu não queria fazer uma fofoca. Fiz de novo. Por quê, irmãos? Porque o pecado gerou o fator moral. O pecado gerou o hábito, o pecado gerou os vícios, o pecado gerou os problemas da nossa vida. Foi o pecado. E aí, irmãos, tem como solucionar pecado? Tem. João Batista gritou no deserto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio resolver problema, ele veio tirar o pecado. E quando tira o pecado, tira o hábito. E quando tira o pecado, tira o vício. E quando tira o pecado, tira a doença. Quando tira o pecado, tira o jeitão que você diz: esse é meu jeito. Eu nasci assim. Pecado. Diga aí pro teu irmão: pecado. Quantos aqui querem ser felizes? Vamos ler então Salmo 32. Eu estou com Isaías, gente. E a sua pastora está com um problema, irmãos. Eu saio correndo e esqueço meu óculos. E ele não pode sair do meu rosto mais. O problema foi do pecado. Irmãos, é verdade. É por causa do pecado que a minha vista ela não é eterna. Ela tem vida para morrer. Desde que Adão e Eva pecaram, nós começamos a morrer. A gente já nasce morrendo, todo dia. Então, irmãos, é por causa disso que hoje eu não enxergo, por causa do pecado. Mas o Salmo 32, ele diz assim: feliz aquele cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Vamos ler aqui na Nova Versão Internacional. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Amém, irmãos? Quantos aqui podem dizer: eu sou plenamente feliz? Amém? Eu sou plenamente feliz. Irmão, você nunca chora, nunca fica angustiado, nunca fica triste, você nunca passa dias difíceis. Não, então eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos aqui podem dizer: eu sou plenamente feliz? Levante sua mão. Ninguém é plenamente feliz sem Jesus. O salmista, ele faz uma declaração: bem-aventurado irmãos, feliz não é que tem o carro do ano, nem quem tem a melhor casa, nem quem pode viajar quando quer, nem quem tem dinheiro no banco, nem quem tem saúde plena, nem quem tem. Feliz cujo pecado foi doado. Esse é o homem feliz. Porque a causa da desgraça do mundo é o pecado. A desgraça da tua vida, os dias tristes da tua vida, a causa é o pecado. Ele diz assim: qual é a definição de Davi para um homem feliz? Primeiro, a iniquidade é perdoada. Ou seja, as transgressões são perdoadas. Então, irmãos, como é feliz aquele que tem. Esse é feliz, irmãos. Esse é feliz. Cujo pecado é coberto, cujo pecado é apagado. Sabe? Você que luta com um erro que você cometeu há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano atrás, há 1 semana atrás, irmãos, louvado seja o Senhor, porque o sangue de Cristo apagou o seu pecado. E em quem não há hipocrisia. Aí, olhando para esse versículo agora, a gente já muda, né? Porque o primeiro é mais fácil. Bem-aventurado o homem, ou feliz o homem, cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é apagado, né? Mas quando ele chega aqui, como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, em quem não há falsidade nem hipocrisia. Aí eu acho que aqui começa a ficar difícil. Porque quem aqui não peca? Hein? Quem aqui não é hipócrita? Eu, pastor, imagina. Eu não faço nada de errado, não. Você está me julgando.
Irmão, você pegou e deu um chute na ponta da cama de manhã. E aí, em vez de você dar um glória a Deus, você falou outra coisa. Você pecou ou glorificou a Deus? Você estava lá com o teu carro no trânsito, e aí o cara te fechou, a mulher fechou. Oh! Você pecou ou não pecou? Você estava lá na tua casa e de repente os teus pensamentos estavam na floresta. Daí da floresta ele saiu para um outro nível, que não devia ter entrado. E aí você pecou ou não pecou? E aí a gente olha para Paulo dizendo assim, nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Porque o bem que eu quero eu não faço. Mas o mal, este eu faço e faço bem. E faço, daquele jeito. Então, irmãos, o homem feliz para Davi é o homem que foi perdoado por Deus. É o homem que o pecado foi coberto, foi apagado. Mas, o que Davi quer dizer é o seguinte, mantenha isso. Mantenha essa vida. Porque quem é feliz é quem o Senhor não atribui culpa. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 2, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E aquele que diz que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. Se eu perguntasse para você hoje, fizesse a pergunta, você tem culpa de alguma coisa? Você, diante disso aqui, você teria coragem de ser falso ou hipócrita e dizer assim, não, pastor. Faz, muito tempo que eu não sei o que é isso. Que é pecar. Mas a Bíblia diz que ele veio para tirar o pecado. O grande problema é que a gente não sabe tratar pecado como pecado. O grande problema de nós vivermos uma vida de pecado e de vivermos uma vida de angústia, de vivermos uma vida de infelicidade, é não chamar pecado de pecado. Pecado é tudo que traz sofrimento para a nossa vida. A palavra pecado significa errar o alvo. Errar o alvo, irmãos, você tem um alvo para acertar, mas você sempre está tirando para o lugar errado. E quando a gente às vezes olha para algumas situações da nossa vida, a gente percebe, e aí a gente se justifica e diz assim, eu tenho um problema, pastora. Não, meu irmão. Nessa noite eu quero desmistificar os teus problemas. Todo problema da humanidade tem um nome, chama pecado. E quais os problemas que o pecado gera? Vamos ler o versículo 3, 32:3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Você já viveu uma vida em que você vive gemendo de dor? Você levanta com dor, você dorme com dor, você senta com dor, você pensa em dor. Ele diz assim, a causa de você definhar de tanto gemer é porque você está escondendo os teus pecados. Você acha que não tem pecado, mas você tem pecados. Você continua agindo como um pecador. Você olha para a lei, como o apóstolo Paulo diz que é boa, e percebe que na tua vida você tem problema de pecado. Meu irmão, se você é uma pessoa de dores, comece a avaliar. Pastor está dizendo que quem fica doente, o problema dele é pecado. Irmãos, eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que
abra o nosso entendimento para que a gente entenda que muitas doenças psicossomáticas, somáticas no corpo, elas estão relacionadas ao nosso pecado. Porque estamos transgredindo a lei de Deus. Quando Deus fala, não faça isso, e nós estamos insistindo em fazer. E tem gente que não busca conhecer a lei para não se sentir culpado. Por isso que a Bíblia diz, a luz veio, mas eles não quiseram a luz. Mas a Bíblia fala que a luz esteve entre os homens, mas os homens não quiseram. Não quiseram. Muita gente, irmãos, o corpo dela definha de tanto gemer, porque tem pecado escondido na vida. E nem ela às vezes sabe que tem. Hábitos morais que a sociedade, o mundo, a cultura do mundo diz, tudo bem, tudo certo, não tem problema, todo mundo faz, todo mundo é assim, todo mundo é humano. Então dá para fazer. E aí a gente não entende por que o corpo dói. A gente não entende por que gasta tanto dinheiro com o médico. A gente não entende, irmãos, por que a coisa na nossa vida não muda. Porque tem pecado escondido. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A Bíblia Mensagem, eu escrevi aqui, ela diz assim, os meus ossos tornaram-se pó, minhas palavras tornaram-se gemidos. A Revista Corrigida diz, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo dia. Com a gente acha que pecado é roubar, matar, adulterar, coisas que a gente fica escandalizado. Mas fazer o que todo mundo faz não tem problema. Gritar, falar mal, mentir, fofocar, ter pés ligeiros, guardar ira no coração, não é problema. Chutar o cachorro, né, irmã? Deixar os bichinhos morrer. Não é problema. Isso não é. Isso é pecado, irmãos. Ai, que dor. Ai, que dor. Ai, que dor. O meu corpo definhava de tanto gemer. Porque o pecado faz isso. O versículo 4, irmãos, ele diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Olha outra coisa, irmãos, o mal desse tempo, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, doenças de saúde mental, várias. Eu não quero aqui fazer nenhum tipo de defesa, porque eu não sou da área. Mas a causa de muitas coisas não é que você está deprimido, às vezes você está opresso pela mão de Deus, não é nem do diabo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Você levanta e você diz assim, meu Deus, eu estou com a minha alma tão angustiada. O diabo está trabalhando na minha vida, pastora. O que eu quero que você nessa noite hoje pare, porque muitas vezes é o diabo, sim. Muitas pressões da alma, muita angústia, muita noite sem dormir, muita preocupação existe porque há pecado. E quando há pecado, a nossa força vai se acabando. Primeiro a gente geme, os ossos ficam fracos e depois a gente começa a sofrer pressão. A gente trabalha com libertação e está na igreja há anos, né, cuidando de vidas e tratando.
Quando a gente começa a tratar as pessoas, a gente vai percebendo e vai fazendo aquelas perguntas habituais, a gente vai descobrindo que o grande problema da pessoa não é problema, é pecado. Às vezes é uma falta de perdão, às vezes é uma falta de... É uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa autossuficiente, como a gente falou semana passada de Pedro aqui, é uma pessoa autoconfiante, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que está conversando e ela diz eu sei, eu sei, eu sei. Você já conversou? Mães, vocês conhecem isso? Você está conversando com o filho e ele diz eu sei, eu sei, eu sei, eu já sei, eu já sei. Ou então eles fazem assim, quase que eles fazem assim. Eu sei, eu sei, eu sei. Aí, a gente acha que a medicina vai resolver unicamente o nosso problema. E eu não estou falando que ela não pode te ajudar. Eu creio nos médicos, na medicina. Mas o problema tem raiz. Começou lá no Éden, chama pecado. E faz você fazer o que não deve. Davi sabia disso. O Davi, que era um vencedor, um homem alegre, um homem feliz, de repente se viu numa situação de embaraço. E ele conheceu de perto o que é sentir tristeza, ele conheceu de perto o que é ter dor nos ossos, ele sentiu de perto o que era estar deprimido, ele sentiu de perto o que era não acreditar mais em si mesmo, que há um texto, quando ele está sendo ali blasfemado por Simei, que ele diz assim, quem sabe eu tenho culpa mesmo, quem sabe eu mereço. O Davi é aquele que ele abandona o reino dele, se torna um fugitivo, um guerreiro de Deus. Davi, ele sabia o que era sentir medo, porque quando o pecado entra, o medo entra, a coragem é perdida, e você começa a sentir que tem um peso. Problema. Pecado. O problema é o pecado. A Bíblia Mensagem diz que a pressão nunca cessava, a ponto de todo o corpo sofrer. Quantos gostam de ser pressionados no trabalho aqui? Quantos ficam felizes de ter que cumprir meta? Quantos? Quem sabe disso sabe o que eu estou falando. Quantos estão tão cansados no fim de semana por causa das pressões diárias? Agora imagine, irmãos, ser a mão de Deus sobre a tua vida. Que mão é essa? Irmãos, porque o diabo é o diabo de Deus. Como diz Lutero, criatura, mas a mão de Deus. A mão de Deus. Será que, irmãos, nós não deveríamos nessa noite pedir para o Espírito Santo, como Davi falou, vê se há em mim algum caminho mau? O pecado, irmãos, ele traz muitas dores para o homem, ele tira a paz, ele tira as forças, ele tira a alegria, ele tira o prazer de viver, ele tira as expectativas, ele tira a coragem, ele tira a vergonha na cara, porque o pecador peca sem saber que peca. Só que ele sofre e não sabe de onde. Meu carro estragou essa semana. Pastor, o diabo está contra mim. Será que é o diabo? As minhas finanças não vão bem. Pastora, o diabo está contra mim. Eu estou trabalhando, pastor, estou fazendo a minha parte. Será que é o diabo? É muito forte essa palavra, né? Ela mexeu comigo, ela mexeu com você, está mexendo com você? Será que a gente nessa noite não teria que fazer um autoexame diante dessa mesa aqui, pensar, meu Deus, quantas dores poderiam ser evitadas? Quanto sofrimento, quanto remédio eu poderia parar de gastar? Porque Deus tem cura para o pecador. Como resolver o problema do pecado? Como foi que Davi resolveu então o problema do pecado? Como foi que Paulo resolveu o problema do pecado? Primeira coisa, irmãos,
é que tem pecado e tem transgressão. Pare de dizer, eu tenho um problema, pastor. Pare de dizer para você mesmo, eu tenho um problema, pastora. E comece a perguntar para o Espírito Santo, o meu problema não é por causa de algum pecadinho, Senhor, escondidinho lá dentro do meu ser e que eu não sei. Essa é a primeira solução para o pecador. Eu sei qual é o meu problema, disse o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele pega, irmãos, uma figura de uma sentença romana, que era a necrofilia, que colocava o cadáver de uma pessoa morta colada àquele condenado. Pega um defunto e amarre nas tuas costas. E ele rouba a vida até me matar. Ele é impiedoso até me matar. E enquanto ele não faz isso, ele não sossega. Como resolver o problema? Primeiro, admita é pecado. Sabe como que Davi ele teve solução com Deus? Isso aqui não está nesse texto propriamente dito, mas a Bíblia diz que quando Natã confrontou ele disse, pequei contra os céus. Às vezes a gente diz assim, pequei contra o irmão, pastora. Eu pequei contra a minha mulher, eu pequei contra o meu marido, eu pequei contra aquela situação lá. Eu pequei porque eu não fiz o que devia. Não, você pecou primeiro contra Deus. E depois pecou contra o seu irmão. Pecou contra você mesmo. Porque você, às vezes, é o teu primeiro próximo. E ninguém melhor do que a gente para saber quantas vezes a gente diz pra gente mesmo, mas por que eu fiz isso? Você nunca fez isso, irmão? Você falou, podia ter evitado essa. Como a gente começou aqui. Não precisava ter feito isso. Então, irmãos, admita, tem pecado. Tem gorila. Quem fez Celebrando a Recuperação sabe o que eu estou falando. Segunda coisa, irmãos, não esconda os seus pecados. Confesse. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Versículo 5 aqui da NVI. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. A Bíblia Mensagem, irmãos, eu trouxe ela aqui, ela tem uma tradução muito diferente, mas muito atual. Olha que interessante como que Eugene Peterson colocou essa porção. Ele diz assim, então resolvi pôr tudo para fora. E eu disse, confessarei todos os meus pecados ao Senhor. Vamos pôr para fora. Vamos pôr para fora. Pastora, estou em grande perigo. Ultimamente, pastor, eu ando vendo que não deve. E se não quer contar para mim, vai para o Senhor, porque é para Ele que você tem que ir. Primeiro é para Ele. Confessei-te os meus pecados. Senhor, ultimamente eu tô um cristão que nem meia boca eu sou. Eu nem mais sei se sou crente. Decida pôr para fora, irmãos. Porque quando você começa a perder a alegria de vir para a igreja, quando você começa a perder a alegria com as coisas espirituais, quando os amigos, quando os irmãos da igreja não são teu prazer, meu irmão, você já está numa enrascada e nem sabe. Você já está em perigo e nem sabe. Então bota tudo para fora. Vamos resolver o problema. O problema complexo. O problema da tua doença, do teu gemido, da tua falta de sono. O problema da tua crise financeira. Vamos resolver hoje. Vamos abrir o jogo, irmãos. Sabe? Você tem aquelas conversas em casa. Colocar tudo em pratos limpos. É hoje. Porque você quer o quê? Restauração. É horrível ficar sofrendo para sempre. É horrível ficar gemendo para sempre. É horrível ficar em crise para sempre. Então, irmãos, como diz Eugene Peterson,
Eu resolvi pôr tudo para fora. Vamos confessar. Imagina, pastora. Sou humano, mas eu sei quem ser perfeito. A gente vai fazendo coisas, irmãos, e cantando os nossos fracassos, quando Deus diz que nós podemos viver, e você vai ver Davi dizendo assim, você pode ser feliz outra vez. Você pode ser feliz plenamente. E quando a pastora perguntar, levantar a mão e dizer, eu sou. Mas enquanto a gente não entende, irmãos, a gente continua fingindo de ser, quando não é. Nossa, o silêncio de vocês. Olha só o que Davi fez, as dicas de Davi. Confesse, põe para fora. Não encubre, irmãos. O grande problema quando a gente pega alguém em pecado, quando a gente pega, é que a pessoa se justifica. Eu fiz por causa disso. Eu sou assim por causa da minha mãe, do meu pai. Eu sou assim por causa do patrão. Eu sou assim por causa da vida que eu tinha. Eu sou assim. Irmão, pare de culpar os outros. Põe para fora e admita a culpa. Não encubra a tua culpa. Admita, irmãos. Olha, irmãos, sabe quando Deus me livrou? Sabia que eu era fofoqueira? Verdade. Fofoqueira. Mentirosa. Porque todo mundo que tem problema de língua é fofoqueira, é mentiroso, aumenta as coisas, diminui as coisas. Porque às vezes, mentira, né? Então, eu era fofoqueira. A Augusta diz que morre de rir, eu admitir as coisas. Não sou mais. Mas eu era, irmão. Adorava comentar. Porque crente não fofoca, comenta. Um dia eu estava cansada, irmão, de ser fofoqueira. Sabe? Quando você sofre por causa do problema da língua. E o meu problema não era só fofoca, irmão. Eu tinha uma língua enorme. Porque não era... Por isso que eu falei, quem tem problema de língua tem problema com tudo. É verdade, irmão. Quem tem problema com a língua tem uma língua terrível. Xinga. Fala palavrão. Amaldiçoa os filhos. Chuta o cachorro. Bate com o pezinho na quina da cama. E ela não fala glória a Deus. Ela fala outra coisa. Porque ela tem problema de língua, irmãos. Tem língua pesada. Irmão, você pensa eu na igreja. E com esse problema. Um dia, eu assisti, já contei acho que aqui. Assistindo uma mensagem do Benny Hinn. O Sangue. Que é um livro dele. E ele falando do poder do sangue. E eu falei, Deus, eu sou fofoqueira. Me liberte desta língua. Irmãos, pensa as coisas que eu falava. Vocês não têm ideia. Crente na igreja. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca. A minha língua, não era nem a língua que era torpe, a cara era torpe, tudo estava torpe. Irmãos, eu era terrível. Mas na igreja, a Ele a glória. Outra língua pesada. Vai conversar, brigar com o marido. Diz assim, você não vale nada, você não serve para nada. Porque tem gente que é terrível, né? Com as línguas. Pega aquela coisa lá do passado e joga na cara. Se quem tem problema de língua, né? Só que o problema não é a língua, é pecado. E eu falei para Deus naquele dia, Benny Hinn falou, põe a mão na sua cabeça, leia Hebreus capítulo 9, versículo 14, vai recitar comigo, e o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, vai te libertar nessa noite. Eu estava dentro do meu quarto, dobrei meu joelho, confessei a minha transgressão. Decidi abrir o jogo com Deus, decidi parar de dizer assim, eu estou melhorando, eu era muito pior antes. Pare! Você sabe que é uma desgraça. Quando Jacó entendeu que ele era uma desgraça para ele mesmo, ele agarrou o anjo e disse, enquanto você não me abençoar, eu não te largo. Eu falei isso para Deus. Hoje eu vou sair daqui sem língua, mas vou sair daqui curada. Fechei a porta do meu quarto, irmãos. E o pastor orando na ministração do vídeo. Pus a mão na minha cabeça. E aquele versículo, se o sangue de touros e bodes tinha poder para perdoar pecados,
Quanto mais o sangue de Jesus nos purificará para uma nova consciência, aonde não mais praticamos obras mortas, e eu vou ser purificada e vou ter uma nova mente, irmãos. Eu comecei a sentir que eu estava embaixo de uma cachoeira. Parecia que escorria assim. E eu chorava, irmãos, eu gritava naquele quarto. E eu senti que aquilo escorria aquele sangue. Aquilo era como se eu estivesse embaixo do chuveiro, sabe? Quando você está naquele dia agoniante. E eu sentia que algo estava escorrendo sobre mim. E eu comecei a sentir um gozo. Eu não sei onde é que eu fui parar, irmãos. Mas nunca mais eu fui daquele jeito. Naquele dia, o Senhor me curou porque eu admiti e parei de me justificar. Eu falo porque o outro fala. Eu ofendo porque o outro é. Eu deixo de perdoar porque o outro é. Ele que fez comigo. Irmão, assuma que você é rancoroso, que você é ruim. Que você é orgulhoso. Que você não perdoa porque você é ruim. Tá? Irmão. Apresse-se em ir a Deus, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e eu disse, confessarei. Por quê? Porque ele vai falar, irmãos, na corrigida, ele diz, olha só, sendo assim, versículo 6, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Por que que você fica procrastinando a sua cura e o seu milagre? Corra para Deus hoje. O mesmo sangue que eu sentia sendo derramado na minha cabeça estava sendo derramado naquele quarto, naquele dia. Com efeito, todo homem piedoso te fará súplicas a tempo de poder te encontrar. Nessa noite, Deus está aqui dizendo, filho, venha. Eu tenho poder para curar a tua enfermidade, teu gemido, teu sofrimento, a tua dor, os teus fracassos. Porque quando você fracassa, sabendo que fracassa por causa do teu temperamento, você errou o alvo, você está errando o alvo. Quando você sabe que oportunidades passaram de você porque você é uma pessoa desequilibrada, irmãos. E eu não estou falando de desequilíbrio de loucura, irmãos. Tem coisas que passam pela gente assim, ó, poderiam chegar na nossa mão. Mas aí Deus olha e fala assim, não, agora não. Agora eu não vou fazer. Agora eu não vou dar. Porque você precisa resolver o problema do teu pecado. Quantas coisas boas, irmãos. O Senhor está assim, ó. A Bíblia diz, a minha mão não está encolhida. Mas os teus pecados fazem separação entre eu e vocês. Porque vocês ficam chocando o ovo de serpente dentro do coração de vocês. Porque vocês não reconhecem que o problema está dentro e não do lado de fora. O tempo é hoje, irmãos. E quando, irmãos, nós vamos para Deus e pedimos perdão dos nossos pecados, irmãos, nós alcançamos misericórdia. Apresse-se em ir a Deus, não deixe o pecado armar tenda no seu coração. E a quinta coisa, deixe a vida de escravo. Olha o que diz o versículo 9. Não sejais como cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não podem obedecer. Não seja como o cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisa ser controlado com freio e rédeas, caso contrário eles não obedecem. Você é cavalo do diabo. Você é cavalo do teu pecado. Vai ter que a gente pegar e amarrar você para você não gritar mais. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha um amigo adolescente e ele era obeso, irmãos, muito obeso. E ele não conseguia, não existia gastroplastia, não existia essas coisas que existem hoje para a gente poder emagrecer. Sabe o que eles fizeram com esse moço para ele poder emagrecer? Eles pegaram um aparelho de dentro e colocaram e amarraram a boca dele com aço. Para ele tomar com um canudinho.
Ele emagreceu lá seus 40 quilos, depois voltou a engordar tudo de novo, porque o problema não era ele tá com a boca amarrada, o problema era dentro dele, a gula. Vocês entendem, irmãos? Que coisa terrível. É ou não é, mãe? Ficou com a boca amarrada. Eu achava aquilo tão indignante, irmãos. Ele virava de costas e eu chorava. Eu ainda nem tinha, assim, a compreensão de Cristo. Mas eu pensava em estar no lugar dele, como era humilhante viver aquilo. Como é humilhante, irmãos, uma pessoa que pode ser livre na sociedade e tem que ir para uma cadeia para aprender a ser gente. Como é humilhante você ver uma pessoa definhar os ossos, morrer de câncer, porque não perdoa. A vida tem que levá-la para uma cama. O seu pecado leva ela para lá. E eu sei o que eu estou falando, irmãos. E você olha e diz, por que tinha que ser assim? Resultados, irmãos, do perdão de Deus. Quais são os resultados? O primeiro é segurança. Olha o que diz o versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Quando você é uma pessoa, irmãos, que foi para Deus, reconheceu o seu pecado, você começa a ter vida de segurança. Sabe? Você não precisa mais temer. Quando eu falo temer, não é temer o diabo, não é temer circunstâncias, é temer a vida, o viver. Será que vai dar certo? A ansiedade é o mal desse tempo, irmãos. A gente vive inseguro. Será que a gente vai ter dinheiro? Será que o novo presidente que vai vir, ele vai poder resolver o problema do Brasil? Será, irmão, não vai, ninguém vai resolver esse problema, a não ser Jesus. Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Nada, 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 nada. Nada. Quando você vai para Deus e vive uma vida em Deus e coloca tudo em Deus, então você tem segurança, proteção e Ele te preserva da tribulação. O mundo pode estar em crise, verdadeiramente você estará em Cristo. E você vai ter alegria, irmãos, porque você vai ver Deus livrar você. Segunda coisa, irmãos, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei consolo. Conselho. Eu vou te instruir, eu vou te ensinar no caminho que você deve seguir. Quantos aqui sofrem com dúvidas? O que eu vou fazer? Será que eu estou fazendo é certo? Quando Deus, Ele toma o centro da nossa história, quando Ele pega a rédea da nossa vida, quando nós vamos até Ele e confessamos, Senhor, sem Ti eu nada posso fazer. Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, irmãos, Ele começa a ensinar o caminho, Ele começa a nos mostrar como é que tem que ser a vida. Ele começa a nos aconselhar de dia e de noite, e Ele cuida da gente. Às vezes você não peca, irmãos, porque faz mal para ninguém, mas você tem uma independência. Não preciso de ninguém. Já pecou. Eu me basto. Se eu não quiser, assim. Se eu quiser, assim. Aí, irmãos, você entra no caminho da perturbação. Porque você pecou. E a última coisa. Está no versículo 1. Feliz é o homem cujo pecado, a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Quem quer alegria? Muita gente usa esse versículo aqui, esse capítulo, agora você vai abrir Isaías 53. Isaías 53.
Quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Muitas vezes o ímpio olha para Jesus e diz assim: eu não preciso dele. Se você é um cinéfilo, você gosta de filmes, os filmes a respeito do futuro, a solução não está em Jesus, nem em Deus. Elas estão no homem. Eles vão descobrir uma forma genética, uma aeronave que vai entrar no espaço e vai guardar uma parte eletizada da Terra e vai se preservar a humanidade. Mas Deus não está no futuro do homem. Deus não está mais no futuro do homem. Quem creu nessa pregação de que Jesus é o único que pode solucionar o problema da sua história? Quem é que crê que Ele é o único que pode fazer com que a tua dor, o teu gemido constante acabe? Os homens não creem que Jesus é o futuro da humanidade. Eles não creem. Mas olha o que Jesus, através do profeta, fez naquela cruz. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi passado pela minha transgressão, a tua transgressão, a nossa transgressão. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado da sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Jesus ficou doente naquela cruz. Por causa do teu gemido, da tua depressão, da tua angústia. Por causa do teu temperamento. Por causa do teu pecado, da tua autossuficiência, do teu orgulho, da tua independência, por causa dos teus fracassos pessoais, morais, financeiros, das tuas crises. Agradou o Senhor moê-lo por você, por mim, e fazê-lo enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele olhará para a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado como os transgressores,
Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu e continua a interceder. Esse é o Jesus. Que todo dia você fere com o teu pecado. Não tem remédio. Não tem nada que possa dar alegria para você, senão Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ele foi moído. Ele foi partido. Nossa. Esse é o Cristo, que não é esse Cristo do filme. Billy Graham diz que não há de se comparar à morte do nosso amado. E essa canção é uma verdade. Eu morreria de novo para te salvar, você de coração duro. Quem creu nessa pregação? Diz o profeta. Quem crê nessa pregação? É boato ou é verdade? Que teve gente curada de câncer aqui? É verdade? É, Cristian? Há um mês atrás, no Connect, o Cristian estava com câncer de estômago. É isso, Cristian? E ele não conseguia ficar dentro daquele salão. Ele foi lá para fora. O Marcos estava sentado do lado e eu fui lá brigar com ele. Falei, por que você não fica lá dentro? Jesus hoje vai te libertar e te curar. E ele voltou e ficou do meu lado passando mal. E eu sei que foi naquele dia que Jesus curou ele. E ele foi fazer o exame dele essa semana. E ele está curado do câncer. Você acha que Deus não pode? Deus pode. Às vezes ele não quer porque é tempo de levar. Né, Felipe? E não é por isso que ele ama a gente menos. Mas o nosso Deus, Ele está aqui nessa noite dizendo para você, meu irmão, minha irmã, eu sou a solução para você. É com você que eu quero fazer uma nova aliança. É com você que eu já fiz uma nova aliança. Pode parar. Pode pôr a música e eu quero chamar quem vai servir a ceia. Eu queria que você ficasse de pé. E antes de participar dessa ceia hoje, hoje os jovens vão servir a ceia. Quem sabe, irmãos, nessa noite você não precisa apressar-se e correr para Ele. Você pode ajoelhar-se no teu banco, você pode ficar de pé mesmo. Mas se você ainda não tem, irmãos, aliás, deixa eu fazer diferente essa pergunta. Talvez você já seja aquele homem que foi perdoado a tua iniquidade e apagado o teu pecado, porque você já reconheceu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida. Você tem certeza disso? Mas talvez você seja o segundo versículo hoje, você sabe que tem hábitos, fatores morais, heranças, que você pensa que é herança, mas não é herança, é pecado que precisa ser resolvido com Deus. E apesar de Jesus já ter entrado no teu coração, você ainda vive na prática do pecado. Você quer pecar. Ou se você não quer, você está lutando com isso. Hoje é dia de resolver com Deus. Para participar da ceia. Quem pode participar da ceia? Aquele que foi batizado nas águas, irmãos. E está em plena comunhão com uma igreja. Não precisa ser essa necessariamente. Aquele que não está pecando, porque a Bíblia diz que aquele que não examina a si mesmo e participa da mesa, ele está tomando o cálice da condenação. E a gente não quer ninguém condenado aqui, irmãos. Então examine o homem a si mesmo, então coma, porque você não é proibido.
Porque a Bíblia fala que é por causa disso que tem muito doente na igreja, muita gente doente. Porque a gente sabe que o camarada ainda fala palavrão, a gente sabe que o cara ainda briga lá fora, a gente sabe que a pessoa ainda tem seus probleminhas de pecado e a gente sabe tudo isso. Só é ela que não sabe o que a gente sabe. E Deus, então... Mas o Senhor, irmãos, Ele está aqui dizendo: perto está o Senhor daqueles que o buscam. Então feche os teus olhos, faça um exame, peça para o Espírito Santo: Senhor, sabe quando você entra naquela máquina, não sei quem fez ressonância magnética aqui, ela vai fazendo... Feche os teus olhos, irmãos, e peça para o Espírito Santo passar agora e começar a revelar você. Eu vou pedir para você parar a música lá, vou pedir para o Márcio cantar a sonda. Você não vai cantar, você vai pedir para o Espírito Santo: passa aqui, Senhor, e revela o meu pecado. E se você quiser ajoelhar aí no teu banco, ou então quiser vir aqui na frente, irmãos, nós vamos orar por você nessa noite. Porque assim como Deus curou o Christian naquele dia, Ele quer curar os gemidos e pessoas aqui. Talvez você tenha uma doença grave e o problema é o pecado. Talvez você tenha uma pressão constante sobre a tua vida e você acha que é o medicamento que vai resolver o problema da tua história. Não é. É Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas. Todos os nossos fracassos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O altar está aberto, irmãos. Eu vou pedir para os meninos irem para o cantinho um pouquinho. Não vamos participar da ceia sem altar hoje, né? Se alguém aqui quiser abrir o seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador, e quiser ser batizado, porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Você pode vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Eu quero receber Jesus.